Se Jesus é Deus e Deus não morre, por que então Cristo morreu na cruz? Ele sendo Deus, ele não poderia morrer? Como isso é possível? Outra pergunta. Em Tiago capítulo 1, a Bíblia diz que Deus não pode ser tentado pelo mal. Mas então por que Jesus foi tentado pelo diabo no deserto? Se Deus não pode ser tentado pelo mal, então Jesus foi tentado. Automaticamente, isso descaracteriza ele da condição de ser Deus, porque ele está sendo tentado pelo mal. Outra pergunta enfática é a seguinte: Deus é onisciente e presciente, ou seja, ele sabe e conhece tudo. Mas Cristo disse em Mateus capítulo 24 que o dia e a hora do fim ninguém sabe, nem os anjos e nem o Filho, mas unicamente o Pai. Então, como Jesus, sendo Deus, não podia saber o futuro? Ele sendo Deus, ele era onisciente, ele era presciente, mas ele não sabia do que ia acontecer no futuro. Sendo assim, ele não pode ser Deus. Essas são muitas perguntas que existem por trás dessas heresias e nós vamos respondê-las nesta oportunidade, defendendo a nossa fé de que Jesus é Deus, sempre foi Deus e sempre continuará sendo Deus. Meus queridos irmãos, que satisfação estar aqui com vocês. Nós vamos fazer menção da lição de número 5, das nossas revistas das lições bíblicas da escola dominical em defesa da fé cristã. É a nossa temática, ou seja, é apologética, esse nosso trimestre. E na lição de número 5, nós vamos estudar sobre Jesus é Deus. Que maravilha, que lição enriquecedora. O pastor Ezequiel Soares, ele trouxe para a gente algo tremendo e nós vamos aqui, com o auxílio do Espírito Santo, aprendermos com a sua santíssima palavra. Meus queridos, o objetivo desta lição é, em primeiro lugar, demonstrar na Bíblia a natureza divina de Jesus. O segundo objetivo é explicar a heresia do arianismo. E terceiro, apresentar as implicações do arianismo na atualidade. Como é que ele tem se vestido? Qual tem sido a sua nova roupagem na atualidade, o arianismo continuando sendo o arianismo de sempre. Nesta lição, o título é Jesus é Deus. E por que é importante nós falarmos que Jesus é Deus? Porque nós atravessamos momentos complicados, onde muitas heresias, o arianismo disfarçado, tem se introduzido, inclusive tem crescido nos nossos dias, trazendo algumas perguntas que tentam mistificar o que o texto bíblico já nos orienta e nos afirma. O texto áureo está no Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1, que nos diz: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verdade prática, a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. Glória a Deus. Iniciando aqui, meus queridos, a nossa lição, na introdução, o nosso comentarista começa dizendo que o apóstolo João, como judeu, monoteísta, instruído na sinagoga, não está apresentando um novo Deus, mas colocando o Verbo dentro da divindade dos seus antepassados. Ou seja, João ele não admitia de forma nenhuma que Jesus poderia ser um novo Deus. Ele está, na verdade, aqui incluindo a ideia que sempre existiu, a verdade que sempre foi indiscutível, de que Jesus é Deus e de que ele sempre fez parte desta comitiva divina, sempre fez parte dessa essência divina. Jesus é Deus e por isso que ele escreve desta forma. Vamos então seguindo, o nosso primeiro tópico tem o título A Doutrina Bíblica da Divindade de Jesus. O que a Bíblia nos ensina sobre a divindade de Jesus? Como encontrar na Bíblia a divindade de Jesus? O primeiro subtópico fala que Jesus é Deus. E ele começa escrevendo: o Novo Testamento é direto quanto à natureza divina de Jesus. Porque está escrito, João capítulo 1, versículo 1, e o Verbo era Deus.
ele não tornou-se Deus. Ele sempre foi Deus. Isso aqui é muito lindo. Eu quero ler esse versículo completo, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Versículo 2: e ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Estamos defendendo aqui que Jesus é Deus, e esteve com o Pai desde a eternidade. Eternidade não tem começo. Eternidade não tem meio e não tem fim. Quando ele diz que ele estava com Deus no princípio, este princípio aqui, ele está fazendo uma alusão com Gênesis capítulo 1, versículo 1. E que princípio é este? O princípio não é o princípio da criação física do planeta, dos cosmos, todo o universo. Esse princípio não é o início desta criação. Ou seja, antes da criação do universo, de todas as coisas, o nosso Deus, ele é atemporal, não tem estação, não tem relógio, não tem tempo, ou seja, não tem começo, não tem meio e não tem fim. Então, neste princípio que é a eternidade, João está falando, ele estava com Deus porque ele era Deus. Então, Jesus é Deus por quê? Porque ele é eterno. Se ele é eterno, ele não tem começo, não tem meio e não tem fim. Só Deus consegue ser atemporal. Só Deus consegue ser eterno. Então, se João está dizendo isso, ele está trazendo aqui uma certeza absoluta de que Jesus é Deus. Tito 2,13, aguardando a bem-aventurança, a esperança e o aparecimento da glória do grande Deus, o nosso Salvador, Jesus Cristo. Outro texto bem enfático, Hebreus 1,8, mas do Filho diz, o próprio Pai está dando testemunho do Filho, que é Jesus. Mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos, e cetro de equidade é o cetro do teu reino. O próprio Pai falando que o Filho é Deus e que o trono do Filho é dos séculos pelos séculos. Em outras palavras, além de estar trazendo aqui a afirmação de que o Filho é Deus, o Pai está dizendo ele é eterno. Se a gente for para Miqueias capítulo 5, versículo 2, fazer um paralelo com Apocalipse capítulo 1, versículo 8 e depois o versículo 17, olha o que está escrito a palavra do Senhor. Miqueias 5, 2. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Quem nasceu em Belém? Jesus. Quem é o rei de Israel? Jesus. E Miqueias está profetizando, ele existe, ele é desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Miqueias está dizendo, esse Messias que nascerá em Belém, ele é eterno. Só Deus pode ser eterno. Como entender aqui que Jesus é Deus? Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Já no versículo 17 do mesmo capítulo 1 de Apocalipse está escrito, quando o vi, caí a seus pés como morto. Ele, porém, pôs sobre mim a mão direita, dizendo, não temas, eu sou o primeiro e o último. Louvado seja Deus. O próprio Jesus dando testemunho de si mesmo, de que ele é o primeiro e o último, ou seja, ele é eterno. Ele criou todas as coisas. Ele não é um ser criado. Ele não é uma criatura. Porque João vai continuar escrevendo e ele vai dizer, todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Então tudo foi feito por ele. Ele foi quem fez e criou todas as coisas. Só Deus pode criar todas as coisas. O que significa dizer que ele, Cristo, não é existente. Cristo é a própria existência. Cristo é o motivo da existência. É de Cristo que emana toda a energia que mantém as coisas existentes. Então, se ele criou tudo, significa saber que antes dele criar não havia nada. Ele é o início, ele é o princípio desta criação.
Se ele criou todas as coisas, então tudo o que é criado está subordinado à sua soberania. Por isso que ele é Deus. Olha o que Isaías 44, 24 está dizendo. Assim diz o Senhor, o teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que sozinho estendi os céus, a terra. Ou seja, ele está dizendo que ele, na sua soberania, esse sozinho aqui, ele está dizendo, eu não dependo de ninguém, porque eu sou o soberano Senhor. Sendo eu o soberano Senhor, fui eu quem estendi os céus, e que sozinho esprairei a terra. Fui eu quem criei todas as coisas. Então, se Jesus criou todas as coisas, como diz João, significa dizer que ele não pode ser uma criatura. Jesus é o Criador. Colossenses capítulo 1, versículo 16 e 17 está escrito, reforça ainda essa verdade, dizendo, porque nele foram criadas todas as coisas, que há nos céus, na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por ele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, e todas as coisas subsistem por ele. Glória a Deus. Tudo o que existe, existe porque ele as criou. Ele não é criatura. O nosso Jesus é Deus, Deus Criador. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, nesse primeiro tópico, falando sobre a doutrina bíblica da divindade de Jesus, como é que a Bíblia defende que Jesus é Deus, nós vimos isso aqui no primeiro subtópico. O segundo subtópico vai trazer um título para a gente, seus atributos absolutos. Então, quais são os atributos de Deus? Quais são as qualidades do nosso Deus? Porque o que são atributos? Atributos divinos são qualidades que são exclusivas de alguém. Neste caso, estamos falando sobre Deus, sobre Jesus. Então, se Jesus possuísse apenas um dos atributos que é para exclusividade de Deus, isso aqui já seria uma evidência suficiente de que ele é Deus. Porém, no entanto, a Bíblia revela que Jesus possui todos os atributos absolutos de Deus. E isso vai confirmar, claro, a sua divindade. Olha que coisa maravilhosa. Então vamos lá, o nosso comentarista começa dizendo assim, nesse segundo subtópico. Os atributos são perfeições próprias da essência de Deus. Os atributos absolutos ou incomunicáveis são exclusivos da divindade, como onipotência, eternidade, onisciência e onipresença. Ou seja, pelo menos esses atributos, eles são únicos de Deus, exclusivos de Deus. E Jesus possui todos estes atributos. Por quê? Porque ele é Deus. Em Miqueias capítulo 5, versículo 2, quando vai falar sobre o Messias, nós lemos o seguinte: suas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Nós já lemos isso aqui, para deixar bem claro sobre a eternidade de Jesus. Então, se ser Deus significa ser eterno, Jesus é eterno. Assim dizendo, claro que ele é Deus. O outro atributo que o comentarista traz para a gente, que é exclusivo de Deus, é a onipotência. Ou seja, toda a autoridade, todo o poder emana nele. E em Mateus capítulo 28, versículo 18, Jesus vai dizer: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade, não foi parte dela, toda ela. Exclusividade de Deus, a onipotência. Ou seja, Jesus não possui um poder limitado, não. Mas ele governa sobre tudo, ele governa sobre todos. Esta afirmação está em Filipenses, capítulo 3, versículo 21, quando Paulo vai dizer que Jesus tem poder para sujeitar a si mesmo todas as coisas. Ou seja, tudo está debaixo de uma autoridade do próprio Cristo. Jesus demonstra o seu poder, meus queridos, sobre a natureza. Marcos capítulo 4, versículo 39, sobre as doenças em Mateus 8, 16 e 17, sobre os demônios em Lucas 4, 36 e até sobre a morte, quando ele ressuscita Lázaro. Meu Deus, para que mais evidências do que essa? Se esses são atributos exclusivos de Deus, Jesus possui
todos esses atributos. Outro atributo que ele traz aqui, outra qualidade exclusiva de Deus, é a sua onipresença, ou seja, está presente em todos os lugares. A sua presença é real em todas as circunstâncias. Como nós vamos ver isso aqui? Mateus capítulo 18, versículo 20 está escrito: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí eu estou no meio deles. Aonde houver, aonde estiver. Não importa se é no monte, se é embaixo do monte, não importa se é no mar, se é no rio, não importa se é no trânsito, não importa se é em um lugar fechado, em um lugar aberto, o lugar não importa. Aonde estiver, eu vou estar presente. Olha que coisa maravilhosa, é a onipresença de Jesus. Ele é Deus e ponto final. Mateus 28, 20 vai dizer: eis que estou convosco todos os dias. Estou presente todos os dias, até a consumação dos séculos. Entra século, sai século, e ele continua presente, porque ele é onipresente. Ou seja, nenhum ser criado pode estar presente em todos os lugares ao mesmo tempo, mas somente Deus tem esta capacidade. João 14, 23, ele promete que ele e o Pai farão morada na vida dos crentes. Eu e meu Pai vamos fazer morada em vocês. Será que isso foi só para os apóstolos? Será que isso foi só para os primeiros cristãos? Não. Isso se estende até os nossos dias. Como é que ele morava no coração dos apóstolos, dos que vieram depois dos apóstolos, a Idade Média, até chegar nos nossos tempos? Porque ele está presente em todos os lugares. Ele está presente em todas as eras. Porque ele é Deus, Deus onipresente. Outro atributo que o nosso comentarista vai trazer também é o atributo da onisciência. Ou seja, ele conhece todas as coisas. Ele sabe de todas as coisas. É um conhecimento profundo, aprofundado, onde ninguém consegue ir, mas Jesus consegue. Por quê? Porque ele é Deus onisciente, ele sabe, ele conhece todas as coisas. Jesus conhecia o pensamento das pessoas, Mateus 9, versículo 4 vai dizer sobre isso. Ele sabia da traição de Judas antes de acontecer, João capítulo 13, versículo 11. Após sua ressurreição, Pedro confessou: Senhor, tu sabes todas as coisas, João capítulo 21 e versículo 17. Ele é onisciente. Esse é um atributo exclusivo de Deus. Outro atributo, a imutabilidade. Ou seja, Jesus não muda. Jesus não é metamorfose. Ele não entra em metamorfose. Ele não entra em estado de mudança. Ele é o mesmo sempre. Isso é ser imutável. Só Deus é imutável. Por isso, Jesus é Deus. Hebreus capítulo 13, versículo 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, ele não foi, ele é o mesmo ontem, o mesmo hoje e sempre. Eternamente continuará sendo Deus. Deus declara em Malaquias 3,6: eu sou o Senhor e não mudo. Ou seja, esse atributo é aplicado a Jesus. Deus está dizendo: eu não mudo. E Jesus, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ou seja, quem é aquele Deus em Malaquias 3,6 que diz eu não mudo? É Jesus. Porque Jesus é Deus. Ele sempre esteve presente. Olha João capítulo 1, versículo 1. Sempre presente. Então ele não muda. A imutabilidade de Cristo nos garante o quê? Que suas promessas são eternas. Que as suas promessas são confiáveis, que quando ele fala, ele cumpre. Por quê? Porque ele não muda. Ou seja, Jesus é aquele que está em Números, capítulo 23 e versículo 19. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Falaria ele e não cumpriria? Diria e não velaria com a sua palavra para que viesse cumprir? Por que isso acontece? Porque se a sua palavra saiu da sua boca, ela não volta vazia, porque ela não muda, ela é imutável. Jesus é Deus, ele é imutável. Então, se Jesus possui atributos exclusivos de Deus, então ele é Deus. Se sua eternidade garante que ele sempre existiu e nunca deixará de existir, ele é Deus. Se a sua onipotência nos dá a segurança de que nada foge do seu controle, então ele é Deus. Se a sua onipresença nos conforta porque ele está sempre conosco, então ele é Deus.
Se a sua onisciência nos lembra de que ele nos conhece profundamente e ainda assim ele nos ama sabendo quem nós nos tornamos por causa do pecado, conhecendo lá dentro no íntimo, continua nos amando, isso só pode dizer que ele é Deus. Se a sua imutabilidade nos assegura de que podemos confiar nele, confiar na sua palavra, confiar na sua promessa, porque não volta vazia e nem muda, então Jesus é Deus. Isso aqui é irrefutável. Não tem como negar que Jesus é Deus. Todos os atributos que é exclusivos de Deus, você encontra em nosso Jesus Cristo. Glória a Deus. Vamos então, meus queridos, para o segundo tópico da nossa lição. E antes disso, se você está assistindo pelo YouTube, gostaria de pedir a você que você possa se inscrever aqui em nosso canal, tá? Teologia Transformadora com Herbert Cruz. Esse canal está aqui para abençoar a sua vida. Então não custa nada, é gratuito você nos apoiar para que nós possamos continuar aqui levando o Evangelho de Cristo. Então você clique aqui embaixo, ative o sininho também, tá? Para que você possa sempre receber em primeira mão os nossos vídeos aqui. E também tem outros vídeos que a gente vai postando ao longo da semana para abençoar e alicerçar a sua vida espiritual. Compartilhe também, tá bom? Para que mais alguém possa vir estudar junto conosco. Não esqueça de comentar aqui embaixo o que você está achando dessa aula, acrescentar alguma coisa, alguma dúvida que talvez você tenha, fique à vontade. Esta caixinha aqui embaixo é para a gente dialogar, é para a gente conversar, tá bom? Se você está na rede social, através do Instagram, Deus abençoe sua vida em o nome de Jesus. Estamos aqui para aprender juntos da palavra de Deus. Estamos defendendo que Jesus é Deus. E o segundo tópico traz o título: A heresia que nega a divindade de Jesus. Já defendemos o que a Bíblia diz sobre a divindade de Cristo. Agora nós vamos ver quem tenta mistificar a divindade de Cristo. Quem tenta menosprezar, quem tenta negar que Jesus é Deus. Então, o primeiro subtópico aqui vai falar sobre o arianismo. Os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, seguidos pelos monarquianistas. Esses aqui são os dinâmicos. Mas a heresia principal, que abalou os fundamentos da igreja, foi o arianismo. O que é o arianismo? O arianismo é uma seita que surgiu lá no século IV, propriamente dito a partir do ano 318 depois de Cristo. Estamos falando do século IV. Foi um momento em que algumas dúvidas começaram a surgir através de um homem chamado Ário. Por isso que nós temos aqui o arianismo, ou seja, é a seita fundada por Ário. Então ele vai dizer que Jesus não era Deus na essência. Ário estava ensinando Jesus seria esta criatura que foi feita por Deus. Então Deus criou Jesus. Jesus era um Deus criado, um Deus menor, não tinha a mesma essência que o Pai, então não era Deus eterno. Jesus não era um Deus todo-poderoso. Jesus não era onipotente, nem onisciente, nem onipresente, não era imutável, não era eterno, porque ele havia sido criado por um Deus maior, criado por um Pai. Claro que a gente sabe que isso aí Ário tirou das filosofias gregas, né? Nós sabemos que a filosofia grega vai trazer para a gente justamente esse raciocínio de que um Deus maior, dele emanou alguns éons, que são energias, e dessas energias semideuses foram criados, e um desses semideuses foi quem criou a matéria. Por isso que a matéria morre, por isso que a matéria ela vai se deteriorar. Se Deus é eterno e imutável, a matéria não poderia ser volátil. E se ela é volátil, se ela muda, é porque não foi o Deus eterno quem criou. É completamente um texto olhado assim de uma forma completamente distorcida, para querer tirar o foco de Cristo sendo o Criador. É heresia complicada o arianismo. E vai dizer que Cristo não era coeterno com o Pai. Ou seja, ele não possuía uma natureza como a do Pai. A natureza de Cristo era uma natureza inferior. Deus Pai era único, indivisível, incomunicável. E Jesus foi a sua primeira criação. Era isso que Ário ensinava no século IV, a partir do ano 318. O que acontece? Essa heresia ficou conhecida como o arianismo, que é o que a gente está estudando aqui, e rapidamente, por causa das conotações das mitologias gregas, por causa disso, rapidamente se alastrou
E um grande número de pessoas começaram a pensar como Ário pensava. Então o arianismo foi crescendo e tomando força. Isso começou a causar confusão na igreja. Os primórdios da igreja se viram em situações complicadas para resolver este problema aqui. Eles eram terríveis. Vamos lá. Mateus 24, versículo 24, está escrito: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Fique tranquilo. Jesus está dizendo que muitos falsos mestres viriam e que eles fariam grandes sinais e prodígios, que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Ário estava semeando a discórdia, Ário estava semeando heresia, e muitos dos que estavam firmes acabaram titubeando em sua fé. Acabaram entrando pelo viés da dúvida. Tenha cuidado com as heresias que talvez você esteja ouvindo por aí. Tenha o seu alicerce na palavra de Deus. Tenha o seu alicerce em Cristo. O seu professor deve ser o Espírito Santo. Se você vacilar e olhar para a direita ou para a esquerda, você poderá ser enganado por alguma heresia que está espalhada como roupagem nova nos dias de hoje. Muito cuidado com isso. Porque toda heresia, ela começa com uma distorção da palavra de Deus. Ário pega alguns textos bíblicos e fazia distorção desses textos bíblicos, e isso causava o quê? Uma heresia. E qual era o seu resultado? Confusão na mente e na igreja deste período. Então o primeiro subtópico aqui do segundo tópico vai falar justamente sobre o arianismo, que foi o que a gente resumiu aqui. O segundo subtópico fala sobre as explicações. Quais são as explicações dadas pelo arianismo? Como é que o arianismo tentava defender essa forma ridícula, né? Esse seu equívoco de que Jesus não era Deus. Algumas explicações do arianismo. Aqui o nosso comentarista vai dizer que Ário e seus seguidores, eles pensavam as escrituras, procuravam aqui e acolá, em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Ou seja, toda heresia é assim. Ela é tirada da Bíblia, com certeza, porém são textos isolados, que de forma sorrateira foram separados unicamente para defender uma ideia. Era o que Ário fazia. Ele recortava alguns trechos isolados para tentar defender de que Jesus não era Deus. Que textos são esses? Vamos lá. Colossenses capítulo 1, versículo 15, está escrito que Jesus é o primogênito de toda a criação. Então, a interpretação errada e que Ário trazia e que se estava infiltrando na igreja, eles diziam que esse primogênito aqui significa que Jesus foi criado primeiro. Se ele é o primogênito, existe o segundo, existe o terceiro. E se existe segundo e terceiro, Jesus foi o primeiro da criação. Isso não é verdade. Porque a palavra primogênito aqui, e nós vamos refutar isso agora, a palavra primogênito aqui, ela vai trazer a expressão grega do original, significando o quê? Uma posição de supremacia e pré-eminência, não de primeira criação. O próprio contexto desta passagem, meus queridos, mostra que Cristo criou todas as coisas. O texto vem dizendo isso, que Jesus criou todas as coisas. Este é o perigo de você pegar um texto isolado e não colocá-lo dentro do seu próprio contexto. Era o que Ário fazia. Se você recortar esse trecho, aparentemente está dizendo que Jesus foi criado, que ele foi o primeiro da criação. Mas quando você respeita o contexto, todo o texto está dizendo que Jesus criou todas as coisas. E quando ele está dizendo que Jesus criou todas as coisas, ele vai dizer que Jesus é o primogênito da criação. Esse primogênito aqui é o primogênito da criação. Ou seja, tudo foi criado porque ele iniciou. Se ele não tivesse iniciado, nada teria sido criado. Ele foi quem deu o pontapé inicial para a criação. É só isso que Paulo está dizendo aos Colossenses, e não que Jesus fora criado. Meu Deus do céu. Olha o que Colossenses 16:17, capítulo 1, versículo 16 e 17 vai dizer: porque nele foram criadas todas as coisas. Nele foi criado todas as coisas. E ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então, se Jesus criou tudo, ele não pode ser uma criatura. Isso aqui vai ser refutado pela própria palavra do Senhor. Hebreus 1:3 está escrito: ele
que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Provérbios 8, 22. O Senhor me criou como princípio de seus caminhos. Princípio de seus caminhos. Por isso que ele é o primogênito da criação. Não que ele foi o primeiro a ser criado, mas ele é um princípio de toda a criação. Toda a criação começou por causa dele, por intermédio dele. Ele foi quem fez isso. Então, o arianismo foi crescendo aí no quarto século, foi crescendo tanto, causando confusão, que houve uma necessidade de se fazer uma reunião na igreja para poder colocar um basta, colocar um ponto final nisso aí. Isso aconteceu no concílio chamado Concílio de Nicéia. Nós vimos que Constantino, que foi aconselhado por Atanásio de Alexandria, que foi um dos que refutava Ário, o arianismo estava de um lado e Atanásio de Alexandria estava do outro, combatendo esta heresia. E então foi Atanásio de Alexandria quem chamou, quem aconselhou o imperador Constantino a fazer uma reunião conjunta, a fazer um concílio, uma reunião geral de todos os líderes da igreja, para justamente discutir esse assunto, para botar um basta nesse assunto, para novamente voltar a igreja a pensar que Jesus é Deus, porque a igreja estava começando a titubear em dois pensamentos. Mas claro que Deus sempre tem os seus remanescentes. Então os remanescentes, assim como Atanásio de Alexandria, foram aqueles que levantaram a bandeira de que Jesus é Deus, em igualdade com o Pai. Então assim fez, o Constantino foi e convocou esse concílio, um concílio de Nicéia, em 325. E ali foi reunido cerca de 318 bispos, uma média de 318 líderes da igreja estavam lá para discutir esse assunto. E claro que a decisão foi unânime, né? A decisão foi unânime. De quê? De que Jesus, ele é Deus. E qual o resultado do concílio de Nicéia? O resultado foi que Ário, né, que fundou o arianismo, ele foi condenado como herege. Todos falaram, a partir de hoje, o Ário, ele é considerado um herege, porque ele está semeando mentiras, semeando heresia no meio da igreja. A igreja reafirmou ali que Jesus é eterno, é consubstancial com o Pai. Quando terminou a reunião, o concílio de Nicéia, um credo foi escrito, reeditado, e todos ali, os 318 líderes que estavam presentes, assinaram esse termo, dizendo que todos nós estamos de acordo com este credo. E o que o credo de Nicéia, de 325, vai dizer? Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor, Jesus Cristo, o Filho de Deus, unigênito do Pai, isto é, da substância do Pai, Deus de Deus, luz de luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado e não criado, consubstancial com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. Glória a Deus. Então a igreja que no século IV voltou a levantar a bandeira de que Jesus é Deus, e de que toda discussão, de que toda heresia, de que todo ensinamento ou doutrina que seja contrário a essa é anátema, é heresia, é seita, não deve ser levado a sério. O que deve ser levado a sério é que Jesus é Deus. Então esta confissão de fé dos nossos irmãos no ano 325, no Concílio de Nicéia, declara que Jesus Cristo é eterno, que ele é divino, que ele é da mesma substância que o Pai, ou seja, refutando o arianismo e deixando em xeque que Jesus é Deus e é Deus. Glória a Jesus. Então nós vimos aqui que o arianismo foi um perigo que começou e persiste até os dias de hoje, tá? Tem muitas denominações que estão transvestidas com vestes que aparentemente são trinitarianos, mas na verdade não são. A dizer, por exemplo, do Voz da Verdade, né? Que quando você ouve ali os hinos, né, que são cantados por ele, as canções que são cantadas por eles, você vai ter canção que você vai ouvir o Pai, vai ter canção que você vai ouvir Jesus, vai ter canção que você vai ouvir o Espírito Santo, mas eles são, de fato, condizentes com o arianismo.
eles são unicistas, não são trinitarianos como nós somos. Tá? Então muito cuidado, existe aí essa seita até os dias de hoje, mas estão transvestidas aí, camufladas em nosso meio. Então nós vimos como é que surgiu o arianismo e nós vimos as suas explicações, como eles tentam ali de fato defender esta heresia de que Jesus não é Deus. Então como é que nós vamos solucionar esta controvérsia? Como é que nós vamos refutar isso? Esse é o terceiro subtópico do tópico 2, que diz: a tradução criou de Provérbios 8:22 da Septuaginta é opcional, pois o verbo hebraico nesta passagem é canã, ou seja, obter, adquirir, criar, mais o sentido de criar para trazer à existência algo do nada. É o verbo bará, como Gênesis capítulo 1 e versículo 1, ou seja, não havia nada e tudo passou a existir porque ele criou todas as coisas. Deixa eu ler aqui novamente Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos, falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganaria até os escolhidos. Muito cuidado com isso, tá bom? Então refutar o arianismo, refutar o unitarismo, exige que a nossa compreensão seja sólida na doutrina cristã. Que a nossa doutrina seja uma doutrina da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Só tendo esta convicção, nós vamos ser capazes de refutar tais heresias, tais absurdos. Cristo na unidade essencial entre o Pai, entre o Filho, entre o Espírito Santo. Igualdade com o Pai. João 10, versículo 30 está escrito: eu e o Pai somos um. Jesus não poderia ser menor ou inferior ao Pai. Não. Ele afirma ser um com o Pai. Se ele é um com o Pai, ele está dizendo: eu sou da mesma natureza que o Pai, eu não sou menor. Eu e ele, nós somos um. Filipenses 2, 6 e 7 está escrito que, embora existindo em forma de Deus, Jesus, olha aí, em forma de Deus, não considerou o ser igual a Deus, igual, não menor, igual a Deus, isso fosse algo que ele devesse se apegar, mas esvaziou-se de si mesmo, tornando a forma de servo. Ou seja, embora Cristo tenha se esvaziado de sua humanidade, esvaziado da sua condição de Deus, embora Jesus tivesse se esvaziado de sua condição de Deus, não significa que ele não deixou de ser Deus. Não, ele tem a natureza divina, sendo igual a Deus. Ele apenas se tornou semelhante a nós, porque ele precisava ser o segundo Adão. Um sangue precisava ser derramado para cobrir pecados. Deus não derrama sangue, o Deus Espírito, o Deus invisível. Por isso ele esvaziou-se de si mesmo nesse sentido, e então tomou forma em um corpo humano para cumprir o sacrifício. Isso não significa dizer que ele deixou de ser Deus. Por isso ele afirmou, estando no corpo físico, ele afirmou: eu e o Pai somos um. Eu e o Pai somos da mesma essência. Meus queridos, vamos caminhar para o final. Vamos para o nosso último tópico, o terceiro tópico, que traz o tema implicações do arianismo na atualidade. Então nós vimos num tempo em que a Bíblia vai trazer a doutrina de que Jesus é Deus. Nós vimos de fato de que Jesus é Deus no primeiro tópico. O segundo tópico é como foi que começou essas primeiras ideias de que Jesus não é Deus, com o arianismo no século IV. Nós vimos isso aqui no segundo tópico. Nesse terceiro tópico, nós vamos fazer essa ponte trazendo para os dias de hoje. Hoje, quem são os ários de hoje em dia? O arianismo está aonde hoje em dia, né? Então, implicações do arianismo na atualidade. Antes da gente continuar, quero pedir a sua gentileza, por favor, que você possa estar se inscrevendo neste canal, ativando o sininho, comentando aqui embaixo o que você está achando da aula e compartilhar também para evangelizar e abençoar outras pessoas, tá bom? Conto com você para estar ajudando esse canal a crescer e com isso você também cresce junto na graça e no conhecimento. Esta é a EBD Transformadora, é um conhecimento que promove mudança. Graças a Deus, tá bom? Vamos então para nosso terceiro tópico. O primeiro subtópico deste tópico traz aqui um tema: a tradução do Novo Mundo. Que tradução do Novo Mundo
é essa. Então nós estamos falando aqui sobre o arianismo dos dias atuais. Quem são os maiores defensores do arianismo nos dias atuais? Os Testemunhas de Jeová. Essa tradução do Novo Mundo é a tradução que os Testemunhas de Jeová utilizam nas suas mensagens, em seus ensinos, em suas evangelizações. Não é exatamente o mesmo texto fiel que está na palavra que nós carregamos. Então, olha o perigo atual que nós temos. Os Testemunhos de Jeová são o quê? São ários, porém com outra roupagem, em um outro momento. Muito cuidado com isso, tá? Essa tradução do Novo Mundo, ele vai dizer aqui para nós, o comentarista, que a exemplo do arianismo, há um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, denominada de tradução do Novo Mundo. Trata-se de uma versão tendenciosa, ou seja, é uma versão que foi feita pelos próprios Testemunhas de Jeová. Mas isso começou quando? Em 1950. 1950 foi o ano em que a Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados publicou o primeiro exemplar desta visão tendenciosa para tirar Cristo como foco, para tirar Cristo da posição de Deus dentro das Sagradas Escrituras. A Bíblia é cristocêntrica, mas na versão da tradução do Novo Mundo, que é utilizada pelos Testemunhos de Jeová, Cristo não é o centro da Bíblia. Cristo não é o centro da palavra. Ou seja, eles vão trazer uma rejeição da doutrina da Trindade. E isso aqui é muito perigoso. Para os Testemunhos de Jeová, a tradução do Novo Mundo é considerada a única tradução fiel da palavra de Deus. Você pode abrir o texto aqui, eles não vão acreditar em nada do que você lê. Acredita-se apenas na tradução do Novo Mundo como uma tradução fiel, sendo amplamente utilizada aí em suas pregações, estudos, ensinamentos e evangelizações. Isso é muito perigoso. Tenha cuidado. Apocalipse 22:18, aqui é um alerta para nós. Se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. Muito complicado. Muito complicado. Ou seja, se você andar por este viés, esta palavra é juízo e ela se voltará contra você. Nós não temos mais aqui o que dizer, a não ser que é lamentável, mas que nós oramos para que eles possam abrir os olhos espirituais o quanto é tempo para se voltar para Jesus, Deus, em essência, em igualdade com o Pai e com o Espírito Santo. Eu quero trazer aqui alguns textos que eles fizeram uma mudança para que tirasse o foco de Cristo. João capítulo 1, versículo 1, que nós começamos a nossa lição de hoje, eles também trazem uma tradução completamente errada. Porque na tradução do Novo Mundo está assim: no princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Olha que absurdo. Era um Deus, e um Deus com D minúsculo. Então no princípio era a palavra estava com Deus, esse Deus é com D maiúsculo, que estão aqui falando sobre o Pai, falando sobre o Eterno, e a palavra era um Deus. Então essa palavra que é Jesus era um Deus. E principalmente o que eles colocam aqui, um Deus com D minúsculo, tirando completamente o foco. Mas a tradução que nós usamos, que é a tradução fiel das Sagradas Escrituras, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Deus com D maiúsculo. Olha que coisa. Outro texto também está em Colossenses capítulo 1, 16 e 17, que nós já lemos, tá? Mas eu só vou ler aqui na versão do Novo Mundo, que está escrito assim: por meio, olha lá, porque por meio dele todas as coisas foram criadas. Todas as coisas foram criadas por meio dele e para ele. Qual é a complicação que nós temos aqui? Se nós formos olhar o texto original, o texto normal, está escrito assim: porque nele, e não por meio dele. Isso aqui é muito diferente. Porque nele foram criadas todas as coisas. A versão Almeida diz isso aqui: todas as coisas foram criadas por ele e para ele, não por meio dele e para ele.
Nessa tradução do Novo Mundo, existe essa adição na frase. Eles trocaram e colocaram por meio dele. Isso várias vezes. Essa alteração é feita para tentar o quê? Reforçar a ideia de que Jesus é um agente criado por Deus. Que ele não é o próprio Criador. No entanto, no contexto do grego original, a construção verbal aqui é melhor traduzida como nele, enfatizando que Cristo é o agente criador. Ele é o agente da criação. Não foi por meio dele, mas ele foi quem criou todas as coisas. Olha que absurdo essa tradução do Novo Mundo. Quero trazer só mais um texto aqui, que está em 1 João 5, 7 e 8. Na tradução do Novo Mundo está escrito assim: pois há três que prestificam ou testificam: o Espírito, a água e o sangue, e esses três são um. Meu Deus. Eles estão dizendo o quê? Que há três que testificam. Que três são esses? O Espírito, a água e o sangue. Isso aqui é usurpar, meu Deus do céu, de uma forma descarada. Eu não posso usar outra palavra. Determinadas coisas, paciência, não dá para ser politicamente correto, de uma forma descarada, usurpando o texto bíblico, quando na verdade o texto não fala que esses três é o Espírito, a água e o sangue. Não. O texto diz: porque há três que testificam no céu: o Pai, a Palavra e o Espírito Santo. Estes três são um em sua essência. Quem é a palavra? A palavra é Cristo, João capítulo 1, versículo 1. O que João está dizendo para nós é que quem testifica no céu é a Trindade, é o Pai, é a Palavra e é o Espírito Santo. Meu Deus do céu. Dentre estas, muitas outras partes da Bíblia foi adulterada por este pessoal aí da tradução do Novo Mundo. E você pode se perguntar, por que eles usam então essa tradução adulterada? A resposta é simples: porque falsas traduções da Bíblia são usadas para justificar falsas doutrinas. Traduções erradas da Bíblia só são utilizadas para tentar concretizar doutrinas erradas. Traduções falsas é apenas para tentar comprovar ou justificar uma falsa igreja, um falso ensinamento. É por isso que eles usam. É por isso que eles recortam. Para tentar alicerçar a ideia ridícula de que Jesus não é Deus. Misericórdia. Devemos orar para que Deus possa abrir os olhos espirituais desse povo. Esses são os áreos de hoje em dia, tá? Aqui no nosso segundo subtópico, do último tópico, fala sobre os movimentos orientais. Quem são os movimentos lá no Oriente que ainda estão sendo canais do arianismo na atualidade? Nosso comentarista fala: nenhum deles reconhece a divindade de Jesus, e para os panteístas monistas não existe Trindade e nem Jesus. Nós vimos aqui o movimento Hare Krishna, que é um movimento que tem crescido muito. Por exemplo, nega a divindade de Jesus e nem acredita que ele seja o Salvador, pois vê o Senhor Jesus como um mero guia espiritual e uma das inúmeras encarnações de Krishna. Meu Deus, que coisa horrível. Então, além do Hare Krishna, no Oriente, nós temos várias seitas, várias religiões que também caminham nesta mesma visão de Ario, na visão do arianismo. Ou seja, existem os movimentos Testemunho de Jeová, que vai trazer, de fato, lá do Oriente, esta ideia. Nós temos um outro movimento chamado Bahá'í, ou Bahá'í. Bahá'í é um movimento que vai surgir no século XIX. E quem é o grande mentor, quem é o grande sábio do Bahá'í? É o Bahá'u'lláh. Esse homem, este profeta do Bahá'í, o chamado Bahá'u'lláh, ele é visto pelos seguidores como um mensageiro divino. Ele se dizia ser mensageiro da mesma linhagem de Buda, Moisés, Jesus e o profeta Maomé. Ele é um sucessor desta linhagem de mensageiros divinos, de enviados divinos.
ou seja, ele é mais um dos mensageiros enviado automaticamente. Esta seita chamada Bahá'í já colocou Jesus no mesmo patamar de Buda, no mesmo patamar de Moisés, no mesmo patamar de Maomé e, claro, no mesmo patamar de Baha'u'lláh, ou seja, como um mensageiro e não como Deus. Isso na atualidade. Nós temos também no Oriente o budismo. Embora o foco do budismo não seja exatamente Cristo, mas algumas das escolas filosóficas e práticas do budismo vai tender a ver Jesus como um ser iluminado, um ser que evoluiu, um ser que alcançou um estado de iluminação espiritual pela sua conduta. Não, isso está errado. Jesus não evoluiu para o estado de Deus. Jesus sempre foi Deus. E ponto final. Eles acham que Jesus ele adquiriu grande sabedoria, tamanha sabedoria, até se tornar um mestre. Não, Jesus sempre foi e sempre será o mestre dos mestres. Outra seita atual no Oriente é o islamismo. O Islã também nega a divindade de Cristo. No Islã, Jesus, ou Isa em árabe, é considerado o quê? Um grande profeta e mensageiro de Deus, mas não é visto como filho de Deus e nem como o próprio Deus. O Islã ensina que Jesus não é divino e que ele não foi crucificado, mas que sim, Jesus foi elevado por Deus aos céus. Uma doutrina que se diverge e que separa completamente o que o cristianismo sempre defendeu, de que Jesus morreu, de que ele ressuscitou e de que ele foi elevado por si mesmo aos céus. Mas o Islã diz que ele não morreu na cruz e que ele só foi elevado ao céu porque o Pai o elevou ao céu. Isso não é bíblico, né? É assim que eles creem. E não podemos esquecer também do judaísmo. Outro problema também que nós temos no Oriente, o judaísmo. Por que o judaísmo é um problema? Porque o judaísmo rejeita a ideia de que Jesus foi o Messias que havia de vir. Eles negam que Jesus era o Deus encarnado. Eles acreditam e veem que Jesus foi um grande rabino, Jesus foi um grande profeta, Jesus foi alguém muito sábio, mas não Deus, não o Messias que havia de vir. E isso é considerado o quê? Um ensinamento errado. É mais um ensinamento, mais um movimento que está no Oriente e que é atual e que tenta tirar a divindade de Cristo. O judaísmo faz isso. Judeus messiânicos também aceitam Jesus como Messias. Tem muita gente que fala assim, sim, mas é o judeu ortodoxo, mas o judeu messiânico reconhece o Messias, reconhece que Jesus é o Messias, porém, muitos deles, ou a maioria, não o veem como Deus, o veem como um ser muito elevado, o Messias que havia de vir, mas não o próprio Deus encarnado. Isso aqui vai divergir com o que a Bíblia diz. Segunda carta de Pedro, capítulo 2, versículo 1 diz: entre vós haverá falsos mestres, que introduzirão encobertamente heresias de perdição, negando o Senhor que os resgatou. Muito cuidado. Pedro está dizendo, vai aparecer falsos mestres, que vai induzir vocês com heresias, dizendo e negando o Senhor que os chamou. Quem foi que nos resgatou? Quem foi que nos trouxe o resgate? Jesus. Ele está dizendo, muitos vão negar que Jesus é o Senhor. Meu Deus do céu. Atos 4,12 diz, em nenhum outro há salvação. Em nenhum outro há salvação a não ser em Jesus. Então negar a divindade de Jesus, irmãos, é rejeitar o Salvador. E rejeitar o Salvador é rejeitar o Evangelho. Rejeitar o Evangelho é rejeitar a salvação. É entrar para o caminho da perdição. Não faça isso, tá? Jesus, ele é Deus. Existem outros grupos também, está aqui no terceiro subtópico, grupos reencarnacionalistas. São grupos que pregam a reencarnação. Esse grupo tira completamente a divindade de Cristo também. E Hebreus 9:27 vai dizer, aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois disso o juízo. Ou seja, religiões como o Espiritismo, como a Nova Era, negam que Jesus seja Deus e ensinam a reencarnação. Isso está completamente errado. A Bíblia ensina ressurreição. A Bíblia não ensina reencarnação. São duas lacunas completamente diferentes.
São duas portas completamente diferentes. Reencarnação não é ressurreição, ressurreição não é reencarnação. A Bíblia não fala de reencarnação. A Bíblia ensina ressurreição. Outros são os cristadelfianos. Isso aqui foi fundado no século XIX. Eles acreditam que Jesus foi totalmente humano e não existia antes de seu nascimento. Ou seja, rejeitam a doutrina da Trindade e a crença na alma imortal. O que esses cristadelfianos defendem? Que Jesus foi exatamente um homem muito elevado, foi um mestre, foi um rabino, um homem iluminado, porém ele não existia antes de nascer de Maria. Ali Jesus ele foi fecundado, ele cresceu, ele começou a nascer ali. E também quando ele morreu, acabou. Porque eles não acreditam na imortalidade da alma. Isso aqui é perigoso. Isso dias atuais, tá bom? Outro é a Igreja de Deus Mãe. Ela existe, Igreja de Deus Mãe. São outros grupos de ensinos que trazem a ideia do arianismo. Foi fundado no século XX. E o que a Igreja de Deus Mãe acredita? É um movimento coreano que nega a Trindade e reinterpreta Jesus dentro de um contexto de novas revelações. Não há novas revelações, não há novo evangelho, não há nova Bíblia, não há nova perspectiva, não há novas interpretações. A Bíblia é uma só, o livro é um só, o evangelho é um só, a revelação é uma só. E nesta nova revelação, eles tendem a menosprezar que Jesus é Deus. Outra seita dos dias atuais, Ciência Cristã, que também foi fundada no século XIX. Ensinam que Jesus era um ser humano com consciência divina, mas não Deus. Negam a sua ressurreição corporal. Não acreditam que Jesus ressuscitou no corpo. Isso aqui é negar completamente a divindade de Cristo. A Nova Era, o movimento Nova Era, é uma outra seita também, que reinterpreta Jesus como um mestre iluminado ou um avatar cósmico. Muitos veem Jesus apenas como um símbolo da divindade interior. Olhando para Cristo e seguindo seus passos, você vai melhorar interiormente, você vai ser uma pessoa mais espiritualizada. Não. A Bíblia não diz isso. A Bíblia diz que quando você olha para Jesus, autor e consumador da sua fé, só fitando os olhos nele, nós temos salvação. Salvação. Porque só Jesus salva, só Deus pode salvar. Então Jesus é Deus, por isso que ele salva. O realianismo, meu Deus do céu, fundado no século XX, é outra seita atual. Afirma que Jesus foi um extraterrestre, muito avançado, e que foi enviado para ensinar a humanidade. Eles rejeitam a divindade de Jesus e interpretam milagres como avanços tecnológicos alienígenas. Meu Deus do céu. É o povo chamado realianismo, negando a divindade de Cristo hoje, nos dias atuais. Então, meus queridos, nós ficamos por aqui com esta lição maravilhosa. O primeiro ponto, a doutrina bíblica da divindade de Jesus, nós recorremos isso aqui. O segundo ponto, falamos sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. E o terceiro e último ponto, as implicações do arianismo na atualidade. Na nossa conclusão, o comentarista diz que diante do exposto, a conclusão bíblica é que somente Deus pode salvar. Somente Ele é o Salvador. Se o Senhor Jesus não é Deus, logo não pode ser Salvador. Então negar a divindade de Jesus é negar a própria salvação. Tenha muito cuidado com isso. Filipenses capítulo 2, versículos de 9 a 11 diz: pelo que também Deus o exaltou soberanamente, ele deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos, dos que estão nos céus, na terra, debaixo da terra, que são aqueles que já morreram, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Jesus é o Senhor, todos têm que adorá-lo. Se a Bíblia diz que só Deus recebe adoração, a Bíblia está dizendo também que Jesus, a Ele, toda a glória, toda a honra, toda a adoração e todo o louvor. Jesus é Deus, Ele é Criador, Ele é Senhor de todas as coisas. O arianismo é uma heresia antiga, que ainda engana muitas pessoas. Mas nós devemos conhecer esta verdade
e defendê-la com muita ousadia, defendê-la com a ação do Espírito Santo. Se Jesus é Deus, então devemos adorá-lo, nos submeter completamente à sua divindade. Quero só agradecer a você que esteve aqui até o final. Deus abençoe sua vida. Quero pedir para que você se inscreva neste canal, ative o sininho para não perder as próximas publicações, compartilhe e pode comentar aqui embaixo o que você achou dessa aula, tá bom? Vai ser um prazer estar lendo e respondendo o seu recado. Que você possa apoiar esse ministério, apoie esse canal, para que esse canal possa crescer levando a palavra de Deus. Quero te fazer um convite, caso você queira continuar crescendo na graça e no conhecimento, nós temos um curso especial para você. É o curso Teologia Transformadora 2.0. Conhecimento que promove mudança. Então, meu querido, não perca tempo, tá? Tem o WhatsApp aqui na descrição, vou deixar também no primeiro comentário. Entre em contato pelo WhatsApp. As nossas aulas são aulas ao vivo, assim como essa. São aulas ao vivo e particulares. Eu e você, juntos, vamos estudar a palavra de Deus. Teologia bíblica, de Gênesis a Apocalipse, também teologia sistemática, é o estudo por disciplina, e você pode também escolher o curso que você quiser. Tem um curso de hermenêutica avançada, interpretação de textos bíblicos, tem um curso de escatologia profunda, que é o curso de últimas coisas, profecia para os tempos do fim. Temos também para pregadores, para pregadoras, como elaborar um bom sermão, é o curso Pregador Edificante. Enfim, são várias as modalidades e você vai estar crescendo na graça e no conhecimento. Fiquem todos com Deus, um forte abraço, até o nosso próximo vídeo, em nome de Jesus. Você acabou de assistir a EBD Transformadora, é o conhecimento que promove mudança.